Em nosso estudo de hoje, a lição 99 do livro Palavras da Vida Eterna, reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento próprio, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversas vãs. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente, contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anota a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e sim tenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Que lição a lição de hoje. Vem falar de reclamações e a gente está sempre seguindo essa linha de raciocínio. Quem se entrega ao trabalho não tem muito tempo para reclamações. Primeiro ponto. A gente sabe que tem tanta coisa a se fazer que a gente não tem muito tempo para as críticas, para as reclamações. E segundo ponto, a gente está sempre falando sobre isso também, né? Que enquanto eu não estiver vivendo aquela situação que a pessoa está passando e estiver por dentro de cada nuance, cada detalhe de tudo que ela passa, eu não tenho o direito de fazer reclamação. Então eu vou ser aqui de maneira mais direta. Durante todo esse período aí de polarização política, todas as vezes que eu parei para conversar politicamente com alguém, eu falava assim, gente, o dia que eu tiver a coragem e o preparo moral também para ir lá me candidatar, para assumir um cargo político, e o dia que eu estiver no cargo político e conhecer todos os seus percalços e conseguir desempenhar da melhor maneira possível, eu posso reclamar. Enquanto eu estiver de fora, é muito fácil. A maioria das posturas, né, até que eu conheço, das pessoas que estão de fora, são posturas assim, quem está lá dentro está roubando. Né? E muitos queriam até estar lá dentro também de uma determinada função para poder estar fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos delitos. Então eu simplesmente falo assim, eu só tenho coragem de tecer uma crítica qualquer o dia que eu estiver lá fazendo a mesma coisa, o dia que eu estiver trabalhando com eles, vendo como é que é o trabalho deles. Porque é um trabalho muito árduo. E o próprio Emmanuel, ele tem textos falando sobre isso que chamam a nossa atenção, mas tem um especial, que está lá no livro Jesus no Lar, escrito por Ney Lúcio, que vem falando sobre o rei, o revolucionário. O título da lição é alguma coisa, o revolucionário, né? Ele queria depor o rei e tinha que ficar um dia do lado do rei acompanhando a atividade do rei. Quando ele olhou, isso aqui, falou, meu Deus, eu não tenho que condenar nada, eu tenho que ter pena dele. Né? Mas enfim, então o que acontece? Ele vem dizer aqui pra gente, a gente censura com grande alarde aqueles que entraram nos delitos do furto. Agora, se eu também tenho recursos necessários ao meu sustento e estou acumulando inutilmente, ele está, na verdade, eu não posso alegar inocência. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, essa frase não é originariamente dele, não. Gandhi já falava isso. Aquele que possui
é mais que o necessário, está cometendo furto com relação às outras pessoas. Porque tem um monte de gente privado do necessário. E realmente isso é triste, né? Você não ter o necessário, não ter com o que se alimentar, com o que se vestir, prover sua segurança. Isso é muito triste. Eu estou tendo coisas a mais, então antes de eu falar daquela pessoa que está cometendo o furto, vamos pensar assim, a gente comete alguns furtos, sim, que a gente tem sempre alguma coisa além do necessário com a gente. Mas tudo bem, vai falar, aqui teve apelação, é para a nossa reflexão, né? E o segundo, eu acuso aqueles que estão na criminalidade, mas em compensação também não faço nada pela extinção da delinquência. Então, quer dizer, eu estou criticando uma coisa que eu nem tomei iniciativa de fazer nada, eu não faço nada para melhorar o quadro, mas acabo entrando na crítica, na reclamação com aquele que está participando desse processo. Gente, enquanto eu não tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, né, e a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode procurar um parlamentar e apresentar um projeto de lei através dele, e depois perguntar para ele se apresentou lá no Congresso, e se ele for um parlamentar digno mesmo, depois eu apresentei, não foi aprovado, porque não depende só de mim. Nós temos tantos deputados, tantos vereadores, perdi, mas pelo menos tentou. Ou então você está trazendo no processo educacional dentro da sua casa, com aquelas pessoas que estão ao teu alcance, falando do crime, das consequências, enfim. Agora vem o terceiro que eu já falei sobre ele, né? Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervora no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversas sãs. Quer dizer, entrei no egoísmo daqueles que são dirigidos também, né? Aí depois ele fala do processo educativo, eu vou falar mal dos professores. Gente, isso é impressionante. Eu fui avisado sobre isso há 20 anos atrás, né? Que quando você estiver fazendo uma palestra, falando em público, vai ter gente que vai sentar para ouvir a sua palestra só para pegar os pontos de crítica, só para prestar atenção. Uma palavra errada que você falar vai dizer que você não sabe nada de português. Um equívoco que você cometa vai falar que você é para criticar o tempo todo, né? E essa pessoa mesmo, ela muitas das vezes tem recursos, tem conhecimento, mas não se aventura a falar também. Não, eu não quero falar não, eu quero ficar só na posição de criticar. Então, critica todos aqueles que instruem seus irmãos. Contudo, se você dispõe de competência e foge desse plantio da educação, não vai ficar tranquilo com você mesmo, né? Aí depois ele fala daqueles companheiros que são rebeldes e viciados, quando anota a presença no trabalho de socorro e semelhantes. A gente está falando daqueles que estão trabalhando com a gente nas obras sociais e religiosas. Todavia, se você se sente virtuoso e não levanta sequer uma palha, né? Pelo contrário, nessas obras a gente tem que fazer para poder contagiar aquele que está do nosso lado e ele também se levantar e também vir nos ajudar ou procurar uma outra coisa para fazer também. Então o Emmanuel deixa a frase para a gente, entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Se eu quiser comentar, reclamar de alguma coisa, eu tenho que conhecer, gente. Tem uma passagem da vida do Gandhi maravilhosa que está tendo no filme do Gandhi, né, no livro e no filme. Está tendo uma discussão política fervorada e o Gandhi se levanta pela primeira vez. Ninguém conhecia o Gandhi. E no filme até é interessante, né, que ele é baixinho, magrinho, bota aquele óculos dele. E o discurso dele, ele fala assim, a Índia tem tantos mil quilômetros quadrados, tem uma densidade demográfica muito grande, tem tantas religiões, tem tanto, vem falando da característica do país, da Índia, que é um dos países maiores do mundo também, parecido com o Brasil nesse ponto. E aí ele fala assim, enquanto eu não conhecer minimamente isso, eu não tenho condição nenhuma de vir aqui para frente comentar, falar qualquer coisa sobre a Índia. E simplesmente saiu. Quando ele abandona ali, o local lá da oratória, as pessoas batem palma para ele. Ele vê, caramba, ele está diante de uma pessoa muito séria, né? Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres. E caindo em omissão lamentável, e sim, tenta atrapalhar quem procura fazer, aí sim, vai responder ainda com dobradas obrigações pelo que não fizer. Fica a mensagem para a gente, né? Reclamar menos, trabalhar mais, que tem muito trabalho para fazer. Pouca gente para fazer.
Vamos sentir a alegria de estar trabalhando com Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.